De dentro de casa, ele repassa as drogas pelo portão. Sem nenhuma dificuldade, o usuário tem acesso ao que ele quer. Os clientes não têm um perfil. Os vídeos da polícia mostram jovens, mulher, idoso e cadeirante comprando drogas. Até mesmo o crack, droga barata e típica da pobreza, chegou aos ambientes mais nobres. Hoje, ela atinge ricos e miseráveis. Tem pessoas que moram em condomínios fechados, de luxo aqui em Goiânia, que são dependentes de crack. As drogas estão disponíveis em qualquer canto da cidade e ter acesso a elas é fácil. Por exemplo, aqui na Praça do Trabalhador, no centro da cidade, não é difícil à luz do dia conseguir uma porção de drogas. Segundo informações da Organização das Nações Unidas, em 2010 metade da população fez uso de drogas. Mas para chegar até a dependência química, há uma série de fatores por trás. Esse dependente químico conheceu a maconha na adolescência. Quem apresentou a droga foi o irmão, que não se tornou um dependente. Mas hoje, aos 38 anos, ele tenta retomar a vida depois de perder quase tudo. Com a desintoxicação e com a minha mente mais aberta, mais espiritualizado, eu consigo ver que eu preciso de um tratamento, eu preciso seguir normas e regras. São vários fatores que podem levar usuários de drogas à dependência química. Esse psiquiatra explica que da formação familiar a problemas psicológicos, tudo pode influenciar. O modo como foi criado, o tipo de tolerância que ele tem ou não às suas frustrações, os seus conflitos, traumas de infância, o vínculo familiar, que é uma estrutura fundamental para não se desenvolver a dependência química, ele passa a desenvolver esse consumo com uma frequência cada vez maior, fazendo com que esse consumo substitua as outras atividades que antes ele tinha. O que caracteriza a dependência não é o que se usa e quanto se usa, mas os prejuízos sociais e pessoais que a droga provoca na vida da pessoa. A gente tem padrões de consumo em que a pessoa usa cocaína, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por mês, mas toda vez que usa tem altas quantidades de prejuízo relacionado a esse abuso de substância e, principalmente, existe o descontrole, ele não consegue frear, ele não consegue parar de usar a substância nesse momento. Depois que são identificados como dependentes químicos, os usuários de drogas têm outro desafio além de deixar o vício: lidar com o estigma e preconceito. Esse professor de educação física, dependente químico, tem doutorado em educação. Nem mesmo o título livrou o ex-usuário do preconceito. A sociedade ainda vê o dependente químico como um potencial o ladrão, o vagabundo, ou algum criminoso, E não conseguem, a maioria das pessoas não consegue ver que a dependência química é uma doença como outra qualquer. Nenhum de nossos entrevistados dependentes químicos quis se identificar. Pediram para não falar o nome e nem mostrar o rosto. O anonimato é uma ferramenta de defesa contra o preconceito para essa ex-usuária. Você pode ser a melhor profissional, você pode ser a melhor amiga, você pode ser um ser produtivo da sociedade, mas a partir do momento que descobre que um dia na sua vida você é uma dependente química, acabou. Tudo que dá errado naquele local com certeza vai ser apontado para o dependente químico. Esse psicólogo conta como é difícil o retorno ao trabalho para quem é ex-usuário. Se a pessoa passa por um tratamento, muitas vezes ela é estigmatizada e não consegue uma vinculação ao trabalho. Ou não consegue também manter um padrão de trabalho ali, de trabalhar 5, 6 dias da semana. Ele trabalha 3, trabalha 2, mas não consegue trabalhar todos aqueles dias. E o preconceito começa onde deveria haver inclusão, na escola. Ao descobrir que o adolescente está fazendo uso, muitas vezes, ao invés de se buscar uma forma de ajudar, procura-se já colocar uma barreira para ele. E, em alguns casos, tentar até o desligamento da escola. O desejo dos dependentes químicos é retomar a dignidade e o respeito em casa e no meio social. É o que me motiva, a concluir esse tratamento, a acabar esse tratamento e voltar para minha casa como homem, e não como um moleque, não como uma pessoa que ficava que nem um zumbi na rua. E eu tenho muita fé em Deus que a minha filha vai ter orgulho do pai dela.